Leitura do artigo científico sobre Kabbalah, a ciência da sabedoria. Resultados: a recepção da luz e o prazer da recepção. Ora, existem dois discernimentos nas realizações. Primeiro, a recepção da luz do Criador em forma de conceitos científicos da sabedoria. O segundo é receber o prazer com a realização espiritual na luz do Criador, compartilhando o prazer oriundo da sua luz. São dois discernimentos, porém, um completa o outro e os dois discernimentos acoplam-se em unidade, de maneira tal que não existe sabedoria oriunda da luz sem prazer, nem prazer oriundo da luz sem sabedoria. A sabedoria simplesmente causa prazer na alma. É como a água que sacia a sede do sedento e a comida que alimenta o faminto. O anfitrião que o diga. Quando nós geramos fruto positivo e compartilhamos a conexão da luz e dos conceitos da sabedoria do Criador, a luz expande em todo o ambiente circundante, iluminando o intelecto e alegrando o coração das pessoas com os prazeres que reluzem lapsos de perfeição. O prazer recebido pela luz do Criador é sentido nos vasos espirituais ou vasos receptores das luzes altruístas chamados Kelim. Os Kelim são desejos que anseiam pelo preenchimento com as luzes altruístas oriundas dos mundos superiores. Os períodos de desenvolvimento espiritual. Existem períodos denominados gestação, amamentação, infância e vida adulta. Estes períodos se desenvolvem até que o agente indutivo esteja pronto para colocar os pés nos degraus da escada que induz à realização espiritual. E quando menos se percebe, os lapsos de perfeição evidenciam um momento de deleite onde as coisas se encaixam e fazem sentido. Há um grande deleite em compartilhar a alegria da luz da sabedoria do Criador, com a intenção de proporcionar prazer ao Criador durante o trabalho empírico. Os resultados da indução empírica. Para contemplar os reais sabores e significados da religião, a Kabbalah manifesta diversos conceitos que se entrelaçam e complementam-se um ao outro. Quando se tem compreensão de diversos conceitos, os mestres cabalistas induzem insinuações e inferências no raciocínio dos discípulos. As insinuações levam o aprendiz ao escrutínio, que interpreta as denominações e decifra o segredo da criptologia tricotada pelos sábios através das escrituras sagradas. A ação do intelecto e a absorção dos conhecimentos. A ação do intelecto é a absorção dos conceitos relativos aos conhecimentos que detalham a introvisão da alma individual e, sequentemente, as conexões com a alma coletiva. A alma coletiva contém o registro das memórias do inconsciente coletivo, as Reshimot, além do tempo e do espaço e sem a necessidade de articular os pensamentos, não por falta de capacidade, mas por não haver necessidade, porque todas as coisas estão nuas e esclarecidas diante da mente perfeita. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio não significa ter arbitrariedade para fazer bem ou mal pela vontade própria na hora em que achar melhor. Esta é uma interpretação muito superficial de livre-arbítrio. A prática de ações apologéticas ou contraditórias à ética coletiva não representa livre-arbítrio.
e sim a escravidão a uma natureza bestial, reativa, desprezível e cheia de amarguras e angústias. Uma natureza vitimizada por plantar ventanias e colher vendavais, procedente a enganar por estar sendo enganada. Livre-arbítrio significa dar opção para a alma, dominar as ações do corpo e eliminar a prevalência da carne na vontade dos desejos. Inverter os desejos densos, espessos e egoístas e optar por desejos refinados e altruístas que garantem a manutenção do todo, utilizando o atributo da alteridade em convívio social, sem coerção, seguindo o desejo do coração e a realização intelecto-emocional transcendente, até transpor a barreira e mortificar a ação do ego pelo prazer altruísta acoplado durante a autorrealização da alma nos mundos espirituais. Livre-arbítrio é decidir ter controle de si mesmo sobre a programação egoísta inconsciente. Livre-arbítrio significa tornar-se autoconsciente da própria ignorância e parar de tentar corrigir os outros e passar a corrigir a si mesmo. Livre-arbítrio traz consigo maturidade espiritual e despertamento para a transposição da natureza de um homem bestial, inferior e insignificante, para a natureza humana superior. Esta transposição pode ser aludida ao nível de consciência de um verme isolado e egoísta para o nível de consciência de um homem honrado por Deus, com ascendência ao nível de Criador. Segue citação. Eu sei que isso é completamente inaceitável a alguns filósofos, e eles não podem concordar que o ser humano, que aos seus olhos é tão inferior e tão insignificante, é o centro de toda grande e sublime criação. Mas são similares a um verme que nasceu dentro de um rabanete, e ficam lá e pensam que todo o mundo do Criador é tão amargo, tão escuro e tão pequeno quanto ao rabanete que eles nasceram. Mas uma vez que rompem a casca externa do rabanete e espreitam fora do rabanete, ficam surpresos e dizem: eu pensei que o mundo todo fosse do tamanho do rabanete que eu nasci. E agora eu vejo perante mim um mundo grande, iluminado, poderoso e extremamente bonito. Lightman, 2014, página 142. Quando o verme romper a casca do seu rabanete e o homem tornar a segurar as rédeas do livre-arbítrio, descobrirá a real imagem do mundo, porque a realidade é um estado de consciência divinizado, que abrange o ser, o objeto e o não ser em uma única unidade, porém com relações estas acopladas com uma mente superior, sendo redigidas por um propósito superior, o qual é benéfico para o desenvolvimento pleno de toda a fragmentação consciente. A fragmentação consciente recupera as conexões com a mente superior, compreende os arquétipos do inconsciente coletivo e se submete voluntariamente para fazer a reparação do mundo. Deus não fez um mundo imperfeito. O mundo é perfeito. Deus fez um mundo incompleto, para o homem corrigir a sua parte individual e as relações com a sua contraparte. Depois deve cumprir a sua parte para a reparação coletiva. Neste ponto, já existe alteridade, altruísmo, transcendência, maturidade e realização espiritual nas luzes do Criador. Isso é livre-arbítrio. A ação do coração e o livre-arbítrio. Porquanto o desenvolvimento pessoal
direciona todo o processo individual sem coerção, de acordo com a vontade do coração. Quando decide utilizar a opção do livre-arbítrio. Quando o livre-arbítrio é acionado, o homem recebe poder para vencer a própria natureza egoísta e decide se autocorrigir, porque a mente só aprende o que o coração deseja. A ciência comprova que o coração possui dezenas de milhares de neurônios e o coração se comunica com o cérebro. Logo, está provado demonstrativamente que, além de simbolizar a sede das emoções, o coração também pensa e transmite informações para o cálculo final, efetuado pelo cérebro, que é a sede do intelecto. Do coração, sede das emoções, ao intelecto, a sede do cálculo. A sabedoria segue o rumo do coração, que impulsiona ao escrutínio do intelecto. A sabedoria não é revelada por intelecto, e sim pelas emoções e sentimentos do coração, conforme a medida do amor e da vulnerabilidade que o cabalista submete ao Criador durante as núpcias de sua acoplagem. O homem só aprende onde o coração quer. Não adianta buscar ao Criador puramente por intelecto, porque é Ele quem está pensando, e nós estamos sentindo a ação da sua luz, catalogando, criando mundos, desenvolvendo a ciência mística das emoções dentro do espectro da alma.